O dia 3 de maio de 2019 foi um daqueles dias que pareciam estar amaldiçoados, especialmente para os pilotos do voo 293 da Miami Air International. A Miami Air era uma companhia aérea de fretamento que operava Boeing 737 para grupos como times esportivos e eventos corporativos, assim como para as Forças Armadas dos Estados Unidos, que haviam contratado a empresa para operar voos regulares até a base naval americana em Guantánamo, Cuba. Muitos funcionários da base, suas famílias, contratados civis, advogados dos detentos e outros visitantes de Guantánamo dependiam desses voos para ir e voltar dessa base isolada. Mas os voos nem sempre eram confiáveis. E nesse dia em particular, as coisas começaram a dar errado desde o início. O comandante, que havia sido escalado para comandar esse voo, tinha 55 anos e cerca de 7.500 horas totais de voo, incluindo 2.200 horas no Boeing 737. Ele havia se mudado da Argentina para os Estados Unidos no meio de sua carreira e, por isso, foi obrigado a obter todas as suas habilitações novamente. Mas ele conseguiu fazer isso sem nenhum problema e foi aprovado em tudo. Agora, anos depois, ele havia subido de posição na Miami Air, tornando-se instrutor de solo e simulador, checador de linha e até mesmo designado de tripulação aérea pela FAA, o que permitia a ele conduzir exames de certificação de pilotos em nome da autoridade. Mas o copiloto com quem ele iria compartilhar o cockpit naquele dia era muito menos experiente. Ele tinha 47 anos e também veio da Argentina, com um histórico semelhante ao do comandante, e o mesmo número de horas totais de voo, cerca de 7.500. Mas ele passou a maior parte da carreira voando aviões pequenos e trabalhando como instrutor de voo autônomo antes de ser contratado pela Miami Air. E no dia deste voo, ele havia acumulado apenas 18 horas de experiência no Boeing 737, que também era a primeira aeronave a jato que ele já havia pilotado. Na verdade, ele era tão novo que ainda estava passando pela sua experiência operacional inicial, ou IOE. Por isso, o comandante, em seu papel de instrutor de linha, deveria supervisioná-lo e avaliar seu desempenho. Ambos os pilotos começaram seu serviço no dia 3 de maio em um hotel em Jacksonville, Flórida. O comandante acordou às 5 da manhã e se encontrou com o copiloto antes de se apresentarem para o serviço na Estação Aérea Naval de Jacksonville. Pontualmente, às 07h55 para o voo da manhã, com destino a Guantánamo, já na área de estacionamento da aeronave. Depois, eles também encontraram a aeronave que iriam voar naquele dia, um Boeing 737-800 de 18 anos, o mais antigo da frota da Miami Air. Agora, o diário técnico não indicava problema relevante. Quando os pilotos embarcaram e iniciaram as verificações pré-voo, notaram que a luz de falha do reversor de empuxo esquerdo estava acesa. Reversores de empuxo auxiliam na desaceleração do avião no pouso ou após decolagem rejeitada, mas geralmente não são necessários para liberar a aeronave. Na verdade, muitas vezes nem os incluímos ao calcular a distância de pouso, e é permitido pousar com ambos os reversores de empuxo inoperantes em condições de pista boas ou melhores. Mesmo assim, o comandante pediu ao mecânico para tentar solucionar o problema, mas esse mecânico não conseguiu fazer a luz apagar. Então, a tripulação apenas registrou no diário técnico e declarou que o reversor esquerdo estava inoperante de acordo com a lista de equipamentos mínimos, ou MEL. Agora, a MEL é um documento que fornece aos pilotos dos Estados Unidos referência sobre quais itens podem estar inoperantes para o voo. E existem procedimentos especiais que devemos seguir? Após concluir as verificações pré-voo e revisar a documentação e o tempo, os pilotos iniciaram o pushback, mas eles não foram muito longe antes que uma nova falha aparecesse enquanto taxiavam para a pista. E com a autorização de decolagem já em mãos, ambos os dutos de ar-condicionado de repente perderam pressão um após o outro, indicando uma perda de ar sangrado dos motores. Agora, sem pressão de ar sangrado para os packs de ar-condicionado, eles não conseguiriam controlar a temperatura dentro do avião, nem pressurizá-lo normalmente. O comandante optou por taxiar de volta à rampa para resolver o problema. Mas, mais uma vez, os mecânicos não conseguiram resolver o problema. Então,
o comandante registrou ambos os sistemas de ar sangrado como inoperantes e seguiu o procedimento. Nas listas de equipamentos mínimos para voo sem ar sangrado dos motores, isso exigia o uso da unidade auxiliar de potência na parte traseira. A APU fornecia pressão de ar para um dos dois sistemas de ar-condicionado. A APU não é usada em voo e só fornecia pressão de ar sangrado até 17.000 pés. A tripulação precisou refazer o plano de voo para essa altitude e recalcular o consumo de combustível. Na minha opinião, a ideia de uma companhia aérea permitir um voo de passageiros em altas temperaturas sem ar sangrado funcionando me parece um pouco arriscada. Mas aparentemente, neste caso estava tudo certo. Mas essa também não foi a única parte dessa história que levantou algumas dúvidas em relação a Miami Air, pelo menos para mim. Mas o relatório final, de qualquer forma, não abordou realmente a cultura de segurança da companhia aérea. Após concluir todas as tarefas, os pilotos taxiaram de volta à pista e decolaram sob o calor escaldante da Flórida, com 4 horas de atraso no cronograma. O plano original era voar até Guantánamo, embarcar os passageiros, levá-los de volta para a Estação Aérea Naval de Jacksonville e, em seguida, continuar até Norfolk, Virgínia. Mas, devido a esse atraso, a companhia aérea decidiu cancelar esse terceiro trecho. Mas, mesmo assim, completar o trecho de volta para Jacksonville levaria a tripulação quase ao limite do tempo de serviço permitido por lei. Então, com tudo isso pairando sobre eles, eles completaram o voo até a Baía de Guantánamo, pousaram no aeroporto de Leeward Point sem nenhum problema e depois taxiaram até a rampa. Depois disso, todos os passageiros desembarcaram e a maioria, provavelmente, ligou seus celulares para tentar encontrar uma rede Wi-Fi, que eu acho que é algo que todos nós fazemos de vez em quando, só usamos qualquer rede disponível sem pensar nos riscos potenciais, entende? Ao se conectar a uma rede Wi-Fi pública sem precaução, qualquer pessoa nela pode ver suas atividades. Então, eles nem precisam ser hackers habilidosos para acessar coisas como sua senha, dados pessoais ou informações do cartão de crédito. É por isso que eu uso o patrocinador de hoje, a NordVPN. E algo em que realmente quero focar hoje é no recurso Threat Protection Pro deles. Ele trabalha constantemente em segundo plano, escaneando os sites que você visita antes mesmo de carregarem. E se perceber algo suspeito, como código de phishing, malware ou rastreadores, simplesmente bloqueia o carregamento desses sites. O algoritmo, treinado pelo especialista em cibersegurança da Nord, identifica novos golpes de phishing quase imediatamente ao surgirem. E atualmente, eles estão bloqueando dezenas de milhões de ameaças todos os meses. Mas além da segurança, eu, e especialmente meus filhos, adoramos a NordVPN, porque é a VPN mais rápida do planeta, o que nos permite acessar tudo o que precisamos da nossa terra natal, especialmente durante viagens. Então, para experimentar, escaneie este código QR ou acesse nordvpn.com/pilot para ganhar 4 meses extras grátis ao assinar o plano de 2 anos. E lembre-se, eles sempre oferecem garantia de reembolso de 30 dias, então você não perde nada ao experimentar. Obrigado, NordVPN. Agora vamos voltar para a aeronave que está lá fora no pátio. Em Guantánamo, 136 passageiros embarcaram no 737, que, além dos 2 pilotos, 4 comissários de bordo e um mecânico, elevou o número total de ocupantes para 143. Nenhuma manutenção adicional foi realizada em Guantánamo, o que significava que o trecho de retorno também estava planejado para voar a 17.000 pés, com a APU fornecendo energia para apenas um sistema de ar-condicionado, mas naquele calor caribenho, com apenas um sistema funcionando. O sistema de ar-condicionado agora não conseguia mais acompanhar a demanda, e por isso os passageiros e a tripulação ficaram suando na cabine, encharcados de suor. Enquanto isso, os pilotos revisaram a documentação de despacho, que indicava condições em grande parte claras nas rotas, mas também que tempestades agora estavam previstas próximas a Jacksonville. Um incômodo a mais, com certeza, mas também algo perfeitamente normal para a Flórida nessa época do ano. Ainda assim, o comandante decidiu que seria o piloto em comando neste trecho, devido à previsão de mau tempo. E, levando em consideração a baixa experiência do copiloto, o que faz total sentido para mim. Mas lembre-se, o papel do piloto monitorando, PM,
pode ser tão importante quanto o de quem está realmente pilotando. Quando anoiteceu, o comandante finalmente taxiou. O voo 293 da Miami Air seguiu para a pista em Leeward Point, avançou as alavancas de empuxo e começou a acelerar para a decolagem. Ainda com 4 horas de atraso, agora, com um travesseiro de empuxo quebrado e uma cabine cheia de passageiros miseráveis e suando. Provavelmente, esse era um daqueles dias em que os pilotos só queriam que o dia acabasse. Mas, infelizmente, o pior ainda estava por vir. Agora, para entender o perigo que já começava a se desenvolver, precisamos falar sobre como o desempenho de pouso é calculado, especialmente em condições meteorológicas adversas, como as previstas para Jacksonville naquela noite. Veja, quando os pilotos ou despachantes calculam o desempenho de pouso, eles precisam usar as condições previstas e então selecionar uma pista que forneça uma margem de segurança adequada acima do mínimo necessário para realmente parar. Fatores que precisamos levar em consideração incluem se a pista está seca, molhada ou contaminada, se algum sistema de frenagem está inoperante, se planejamos usar os freios automáticos ou manuais, se há vento de proa ou de cauda, a velocidade e o peso de pouso, planejados na Miami Air, como na maioria das companhias aéreas dos Estados Unidos, já haviam sido calculados pelos despachantes para o voo 293 antes da decolagem, considerando todos os fatores citados e o reversor inoperante. E eles concluíram que, independentemente de a pista estar molhada ou seca, o voo teria pista suficiente para parar com segurança no destino. Com cerca de 8.000 pés de comprimento, ou 2.430 metros, a pista principal 1028 da Estação Aérea Naval de Jacksonville era perfeitamente adequada para um 737 na maioria das condições. Mas como exatamente os despachantes consideraram a possibilidade de uma pista molhada? Bem, a Miami Air utilizava 2 escalas diferentes para medir a ação de frenagem. Primeiro, uma escala numérica também usada em NOTAMs e outras atualizações oficiais que ia de 0, significando nenhuma ação de frenagem, até 6, significando perfeita. E em segundo lugar, os pilotos relatavam a ação de frenagem usando os termos excelente, boa, razoável ou média, ruim e nenhuma. Ao reconciliar essas escalas, a ação de frenagem boa correspondia ao 5 nessa escala numérica, e o procedimento na Miami Air era assumir que a ação de frenagem em uma pista seca era excelente, ou 6, enquanto a ação de frenagem em uma pista molhada seria boa, ou 5. Portanto, à luz das tempestades que estavam previstas para Jacksonville, o despachante considerou um valor de ação de frenagem 5 para avaliar se a pista estava molhada. E com isso, tudo ainda funcionou bem. Enquanto os pilotos podiam fazer o cálculo real do pouso, eles mesmos usando a ferramenta de desempenho a bordo, ou OPT. A Miami Air só exigia que eles fizessem isso se mudassem para uma pista mais curta, ou se a configuração de pouso planejada mudasse, ou se as condições da pista mudassem de forma desfavorável. Como se uma chuva forte ou neve chegasse ao aeródromo, por exemplo. Esse recálculo também poderia ser dispensado se todas as condições a seguir fossem atendidas. A pista tinha mais de 7.000 pés. A elevação do aeroporto era inferior a 3.000 pés. Qualquer vento de cauda era inferior a 5 nós. A temperatura estava abaixo de 40 graus Celsius. A ação de frenagem foi relatada como boa ou excelente. Pelo menos um reversor de empuxo estava funcionando e a frenagem manual máxima foi utilizada. Se alguma dessas condições não fosse atendida e as condições tivessem piorado, então os pilotos deveriam recalcular o desempenho de pouso usando o OPT, pelo menos antes do pouso. Lembre-se disso, porque isso vai se tornar bastante importante. Após subir para sua altitude de cruzeiro restrita de 17.000 pés, o voo 293 então prosseguiu sem incidentes, seguindo para noroeste sobre as Bahamas em direção à Flórida. A fase de cruzeiro foi tão normal quanto as circunstâncias permitiam, pelo menos até 30 minutos antes do pouso, quando tempestades começaram a se formar em sua rota, levando-os a solicitar vários desvios meteorológicos ao redor delas. O comandante contatou os despachantes da Miami Air para obter as últimas informações meteorológicas da Estação Aérea Naval. Jacksonville
que na época apresentava vento de 120 graus a 4 nós, visibilidade de 10 milhas e nuvens cumulonimbus, ou nuvens de tempestade ao sul e a oeste do aeródromo. Agora, essas condições pareciam normais. O comandante fez o briefing com o copiloto para uma aproximação RNAV, baseada em GPS, na pista 10, permitindo pouso com vento de proa. Até aqui, tudo bem. Mas então, às 21 horas e 22 minutos, durante a descida para 13 mil pés, o controlador de aproximação de Jacksonville voltou ao rádio e disse que agora poderiam esperar a pista oposta. 28, aço e também que agora havia precipitação moderada a forte na trajetória de aproximação final para essa pista. Ele explicou que a mudança de pista ocorreu porque o vento vinha de 350 graus. Em vez disso, havia invertido a direção nos minutos anteriores. Então o comandante olhou para o radar meteorológico e disse: "Alguma chance? Acho que parece muito melhor, vindo da pista 1. Mas o controlador respondeu que ele também estava vendo precipitação moderada, a forte se formando na pista 10. E está começando a cerca de 5 milhas náuticas na aproximação final para o aeroporto agora. Com essa informação, o comandante decidiu se preparar e rebrifar para a aproximação na pista 28, e o controle de aproximação de Jacksonville autorizou a descida até 5 mil pés. Mas o controlador também acrescentou que, de acordo com a Torre da Marinha, ambas as pistas pareciam bem ruins, mostrando precipitação moderada a forte a leste e a oeste do aeroporto. E então, ele perguntou ao comandante se ele ainda gostaria de prosseguir com a aproximação RNAV na pista 28 ou não. O comandante disse preferir a pista em melhores condições. O controlador, então, continuou vetorizando o voo 293 para a aproximação RNAV da pista 28. O copiloto começou a configurar o sistema de gerenciamento de voo para a pista 28, mas antes do briefing completo, o controlador informou que a chuva avançava para leste sobre o aeroporto, colocando mais tempestade na aproximação da pista 28. Então ele queria saber se a tripulação ainda preferia a pista 10. Depois de pensar por um momento, o comandante decidiu que sim, preferia. Então eles voltaram ao plano original, que já haviam feito o briefing, e o controlador começou a vetorar a aeronave para essa aproximação. Aqui, devo dizer que isso é bem típico para voos nessas condições meteorológicas. As tempestades costumam se mover muito rápido e, às vezes, podem mudar de direção. Por isso, nós pilotos sempre precisamos ser flexíveis e reagir às condições reais. Isso pode significar refazer o briefing e se preparar para diferentes aproximações várias vezes, o que aumenta o cansaço e, às vezes, pode causar confusão sobre qual foi o último briefing realizado. Às 21 horas e 37 minutos, o voo 293 estava posicionado a 7 milhas do ponto de aproximação final e alinhado com o curso de aproximação final. O controlador autorizou a aproximação e instruiu a tripulação a contatar a torre na Estação Aérea Naval de Jacksonville. Após o contato, o controlador de chegada por radar na Torre da Marinha informou aos pilotos que eles receberiam monitoramento de aproximação de precisão por radar, que é um tipo de monitoramento avançado por radar que normalmente não recebemos no mundo civil. O controlador também lembrou à tripulação o procedimento de aproximação perdida e informou que o cabo de parada de pista curta estava instalado na pista 10. Agora, isso obviamente não significava muito para esses pilotos, já que o 737 não utiliza esse sistema de qualquer forma. Sempre que presentes, os controladores militares avisam: eles podem causar um leve solavanco ao passar por cima. Na verdade, eu mesmo já voei para aeródromos assim algumas vezes, então eu sei como é. Nos primeiros minutos, essa aproximação parecia perfeitamente rotineira. Mas será que estava mesmo tudo certo? Nesse momento, uma grande área vermelha, provavelmente, já era visível no radar meteorológico do cockpit, estacionada diretamente sobre o aeroporto e, na verdade, sobre quase toda a cidade de Jacksonville. Agora, estou dizendo provavelmente aqui porque isso não foi mencionado especificamente no relatório, mas estava impresso na imagem do radar da área naquele momento. A orientação da FAA e o nosso próprio treinamento
deixam claro que os pilotos não devem tentar uma aproximação tão próxima de uma tempestade. Isso porque essas tempestades podem conter uma grande variedade de fenômenos perigosos, incluindo não apenas raios, mas também fortes tesouras de vento, turbulência extrema e granizo, além de chuvas realmente intensas. Então, nessas circunstâncias, é sempre melhor aguardar um pouco e deixar a tempestade passar até que qualquer área vermelha esteja a pelo menos 3 milhas ou mais de distância do aeroporto. E se isso não for possível, bem, então devemos simplesmente alternar o voo. Mas eu também já vi voos pousarem nessas condições. E pelo que eu entendo, isso tem sido especialmente um problema nos Estados Unidos, onde tempestades muito frequentes talvez sejam um pouco mais comuns do que aqui na Europa. Mas também, embora o relatório final não diga exatamente qual era a política da Miami Air sobre aproximações próximas a tempestades, a posição da FAA era definitivamente de que isso não deveria ser tentado agora. Esses pilotos já deviam estar acostumados com tempestades na região onde voavam e também estavam perto do limite do tempo de serviço, no final de um dia longo e exaustivo em que tantas coisas já tinham dado errado. Então, provavelmente havia um forte desejo de simplesmente pousar e acabar logo com aquilo. Esse sentimento, que eu costumo chamar de ites de chegar lá, é um sinal de que você pode acabar tomando decisões realmente ruins, como pousar dentro de uma tempestade, por exemplo. Então, se algum dia você se pegar sentindo isso, respire fundo e perceba que esse sentimento, por si só, já é uma ameaça que merece atenção. Mas, na verdade, esse não era o único problema aqui. Outro problema foi que, enquanto o voo 293 se alinhava para a aproximação, uma chuva torrencial caía sobre o aeródromo, atingindo uma intensidade de mais de 6 centímetros por hora, encharcando tudo. E para piorar ainda mais, a pista 1028 da Estação Aérea Naval de Jacksonville não tinha superfície sulcada, algo que ajuda a direcionar a água para as bordas e cria uma superfície livre de água para os pneus aderirem. Agora, durante esse tipo de chuva intensa, pistas sem sulcos são, portanto, mais suscetíveis a alagamentos, já que a água se acumula de forma uniforme sobre toda a superfície e não consegue escoar rapidamente. Mas isso, obviamente, também levanta a questão. Se uma tempestade estava despejando chuva sobre uma pista sem sulcos, os pilotos ainda deveriam supor que a ação de frenagem era boa? Bem, como se vê, anos antes do voo 293, a FAA já sabia de vários acidentes de ultrapassagem de pista envolvendo aeronaves que, ao pousar em pistas molhadas, tiveram problemas de frenagem. Isso era de 30 a 40% pior do que havia sido teoricamente previsto. Uma variedade de fatores estava presente nesses acidentes, mas os mais comuns eram precipitação ativa, textura lisa da pista e falta de drenagem adequada. Como resultado, em 2015, a FAA emitiu um alerta de segurança para operadores, ou SAFO, incentivando as companhias aéreas dos Estados Unidos a mitigar esse risco, orientando pilotos e despachantes a presumirem que a ação de frenagem seria, no máximo, média ou razoável quando a pista estivesse molhada após uma chuva forte, em vez de presumirem apenas ação de frenagem boa. Isso fez com que um grande fator de segurança fosse aplicado à distância de parada calculada, o que poderia realmente levar os pilotos a não pousarem em uma pista relativamente curta nessas condições. O que era ótimo, pois, como mencionei, tempestades costumam se dissipar rápido, então algumas órbitas de espera geralmente bastam para a chuva forte passar e, para permitir talvez alguns minutos para que a água escoe, mitigando o risco. Mas o problema aqui foi que, quando a FAA publicou essa orientação em 2015, a Miami Air não a havia incorporado ao seu programa de treinamento ou aos seus procedimentos operacionais padrão. Então, em 2019, quando esse voo estava sendo realizado, a Miami Air ainda orientava seus pilotos a presumir que a ação de frenagem era boa se a pista estivesse apenas molhada, mesmo após uma chuva extrema. Ao mesmo tempo, porém, também deve ser mencionado que a definição da FAA para a pista molhada variava desde 25% da superfície coberta com apenas um pouco de umidade até 100% da superfície coberta com até 3 milímetros de água parada, o que obviamente é uma faixa muito ampla com enormes diferenças na efetividade da frenagem.
Qualquer volume acima de 3 milímetros de água parada indicava que a pista devia ser considerada inundada ou contaminada, o que correspondia a uma ação de frenagem que variava de razoável até nenhuma, mas sem nenhum relatório de ação de frenagem de outros pilotos ou do controle de tráfego aéreo. Não havia uma maneira realmente confiável para os pilotos avaliarem se a pista estava molhada ou inundada, exceto pela observação visual de água parada na pista, o que podia ser difícil de fazer. E para piorar ainda mais, uma profundidade de água inferior a 3 milímetros não significa automaticamente que a ação de frenagem não seja ruim ou inexistente. Na verdade, uma profundidade de água um pouco abaixo de 3 milímetros é facilmente suficiente para causar um fenômeno conhecido como hidroplanagem viscosa. O tipo mais conhecido de hidroplanagem é a hidroplanagem dinâmica, que é quando as rodas são levantadas da superfície sobre uma fina camada de água. E isso normalmente acontece em alta velocidade, em profundidades maiores de água, onde a força gerada pela resistência da água excede o peso da aeronave, impedindo que os pneus toquem realmente o solo. Mas a hidroplanagem viscosa, por outro lado, pode acontecer com uma camada muito fina de água, desde que a superfície da pista seja lisa, devido ao efeito lubrificante da água. É como escorregar em um líquido derramado na cozinha. Além disso, alta velocidade não é necessária para ocorrer a hidroplanagem viscosa. Isso pode acontecer enquanto você taxia, mas a alta velocidade piora a situação. Então, com tudo isso em mente, vamos dar outra olhada na situação enfrentada pelos pilotos do voo 2903. Desde o início da tempestade, ninguém pousou na NAS Jacksonville, então não havia informe atualizado de pilotos sobre frenagem, embora os controladores tenham informado chuva forte e uma célula vermelha estivesse visível sobre o aeroporto no radar. Cálculos posteriores mostraram que, nessa pista sem ranhuras e com os índices de precipitação observados durante a aproximação do voo 293, poderia haver quase 3 milímetros de água parada na superfície, ou seja, não o suficiente para classificá-la como inundada, mas facilmente molhada o bastante para degradar a ação dos freios ou causar aquaplanagem viscosa. Agora, se os pilotos tivessem recalculado a distância de pouso necessária usando a orientação da FAA de condição média, a margem de distância de pouso teria sido pequena demais para um pouso seguro. Mas com os SOPs da Miami Air, isso continuaria. Se os freios estivessem funcionando bem, o sistema indicaria que era seguro pousar. Para esclarecer, os pilotos precisavam recalcular o desempenho de pouso neste momento, já que as condições haviam piorado desde o cálculo inicial do despachante. E os pilotos haviam declarado durante o briefing que usariam apenas a configuração padrão do autobrake, também, em vez da frenagem manual máxima. E isso não fazia nenhum sentido nesse tipo de condição meteorológica. Além disso, às 21h39, a Torre da Marinha informou que o vento havia mudado novamente. Agora, vinha de 240 graus a 10 nós, dando a eles um componente de vento de cauda de 7 nós. E isso estava acima do limite de 5 nós, exigindo um novo cálculo do desempenho de pouso. Mas apesar de tudo isso, esses pilotos nunca usaram a opção de recalcular a distância de pouso, o que estava em violação dos SOPs da Miami Air. Também por causa das suposições enganosas sobre a ação dos freios que acabei de descrever. Mesmo que tivessem feito isso, ainda assim teriam achado que era perfeitamente seguro pousar. Não sabemos ao certo por que eles pularam essa checagem, mas provavelmente já estavam acostumados a pousar nessas condições sem problemas. De qualquer forma, o que sabemos agora, com o benefício da retrospectiva, é que com quase 3 milímetros de água parada nessa pista sem ranhuras, as condições estavam propícias para a hidroplanagem viscosa, e a ação real dos freios provavelmente era ruim, o que os pilotos não tinham como saber. Mas é exatamente por isso que não devemos fazer aproximação durante tempestades. Você nunca sabe ao certo o que pode acontecer. Agora, o voo 293 estava a caminho de um possível desastre, mas ainda restava uma última oportunidade de evitar o pouso, caso os pilotos a aproveitassem na aproximação final, a poucos minutos do pouso. O voo 293
foi transferido para o controlador radar de aproximação final para a fase final da aproximação. O novo controlador informou à tripulação que o trem de pouso já deveria estar baixado. Isso é uma chamada padrão para uma aproximação de precisão militar monitorada por radar, mas não é algo que normalmente ouvimos no mundo da aviação civil. O trem de pouso ainda não estava baixado, então o copiloto rapidamente o baixou e confirmou a instrução. Em seguida, o controlador autorizou o voo 293 a pousar. Mas menos de um minuto depois, o controlador avisou que, de acordo com o radar, eles estavam bem acima da rampa de planeio normal de 3 graus, e que as luzes PAP, ao lado da pista, também estariam mostrando ao piloto 4 luzes brancas, indicando que eles realmente estavam muito altos. O relatório final não explica por que estavam tão altos, mas provavelmente foi devido a uma combinação da extensão tardia dos dispositivos de alto arrasto e ao componente de vento de cauda. Agora, sob o conceito de aproximação estabilizada, nesta companhia aérea, uma aproximação por instrumentos precisava estar estabilizada a 1000 pés de altura, e isso significava que o avião deveria estar na rampa de planeio alinhado com a pista, totalmente configurado para o pouso, com uma razão de descida não superior a 1000 pés por minuto e com apenas entradas mínimas de comando necessárias para pousar dentro da zona de toque. Se qualquer um desses critérios não fosse atendido corretamente, então uma arremetida deveria ser executada. Neste momento, o voo 293 ainda estava distante do portão de estabilização de 1000 pés e apenas meio grau acima da rampa de planeio. Com uma razão de descida de 1062 pés por minuto e com uma velocidade de 158 nós, ou 5 nós acima da velocidade de aproximação calculada de 153 nós. Então, isso não estava tão ruim, mas depois de terem sido informados de que estavam altos demais. O comandante desligou o piloto automático e elevou a descida para 1.400 pés por minuto, tentando alcançar a rampa de planeio por cima. Enquanto isso, o copiloto tentou terminar de ler o checklist de pouso, anunciando: freios aerodinâmicos armados, trem de pouso baixado, 3 verdes e flaps 30. Mas ele nunca moveu ou verificou se a alavanca dos freios aerodinâmicos realmente estava na posição armada. Isso é algo conhecido como rimar o checklist, que é quando o piloto apenas lê o checklist sem realmente verificar nada. Isso é muito comum em situações de alta carga de trabalho, especialmente com pilotos inexperientes, ambos presentes aqui. Lembre-se, esse era apenas o segundo dia do copiloto após o treinamento de base, e o comandante deveria saber disso e, portanto, desacelerar as coisas ou conferir tudo cuidadosamente. Como pilotava manualmente e tentava corrigir a trajetória, ele também não percebeu essa omissão. Talvez você consiga ver os buracos do queijo suíço começando a se alinhar aqui agora. Os spoilers devem ser armados para acionamento automático no toque, reduzindo a sustentação. Toda a sustentação, ainda gerada pelas asas, é eliminada, forçando o peso do avião sobre as rodas para aumentar a eficácia dos freios. Mas esse sistema agora não estava armado. A forte chuva continuava a castigar o avião, e por isso os limpadores de para-brisa tiveram que ser ajustados para a configuração máxima, para que o piloto não perdesse a visão da pista. Luzes através do temporal. Segundos depois, o portão de estabilização se aproximava. O comandante reduziu a razão de descida, diminuindo-a para o máximo permitido de 1000 pés por minuto, enquanto a velocidade diminuía até o valor alvo de 153 nós. Mas, como se vê, isso não foi suficiente. As luzes PAP ainda mostravam 3 luzes brancas, indicando que eles ainda estavam um pouco altos demais. Mas se o comandante achou que conseguiria corrigir e estabilizar a aproximação, estava enganado, pois as coisas iam piorar. Em vez disso, quando o avião desceu passando por 1000 pés, nenhum dos pilotos anunciou se a aproximação estava estabilizada ou não. Mas, nos segundos seguintes, o comandante continuou baixando o nariz na tentativa de retomar totalmente a rampa de planeio. Mas, com o vento de cauda que eles tinham naquele momento, isso só fez com que não houvesse arrasto suficiente para manter a velocidade sob controle. Então, a velocidade aumentou rapidamente, chegando a 170 nós, bem acima do alvo. Além disso, esse aumento de velocidade
talvez junto com mais um pouco de turbulência, também os empurrou ainda mais acima da rampa de planeio, e quando eram 21 horas, 41 minutos e 9 segundos, eles já estavam novamente tão acima das luzes PAP que mostravam 4 luzes brancas, e isso permaneceria assim até o final. Isso mostrava que a aproximação não estava estabilizada, cabendo ao primeiro oficial alertar e ao comandante executar a arremetida. Mas nenhuma dessas coisas aconteceu. Nas entrevistas com o NTSB, nenhum piloto lembrou de algo anormal na aproximação. Na minha opinião, isso levanta ainda mais dúvidas sobre a aplicação do conceito de aproximação estabilizada pela Miami Air. Mas cálculos posteriores revelaram que, mesmo se a aproximação tivesse sido executada perfeitamente, a ação de frenagem na superfície sem ranhuras e coberta de água estava, neste momento, tão ruim que teria sido impossível parar o avião dentro da pista disponível de qualquer forma. E embora os pilotos não pudessem saber disso, o que aconteceu em seguida ainda poderia ter sido evitado se tivessem seguido os procedimentos padrão, como arremeter ao perceber a aproximação não estabilizada. Se tivessem feito isso, no tempo até voltarem e tentarem novamente, a maior parte da água provavelmente teria drenado, enquanto o voo descia os últimos 500 pés. Os pilotos agora também se viram lutando para manter a proa. O avião desviou bruscamente para a direita, e o comandante corrigiu. Poucos segundos depois, o sistema de aviso de proximidade do solo alertou: taxa de descida, taxa de descida. Ou seja, eles agora também estavam descendo rápido demais, muito próximos do solo. Mas ao invés de arremeter diante desse claro indício de que a situação estava piorando, o comandante apenas disse: deixa comigo, e continuou corrigindo. Pouco depois, cruzaram a cabeceira da pista a 120 pés de altura, mais que o dobro do normal. O valor também estava descendo rapidamente, com uma velocidade indicada de 170 nós, 17 nós acima do ideal, e ainda com cerca de 10 nós de vento de cauda. O comandante mirou na zona de toque, mas acabou errando, tocando o solo cerca de 24 metros além dela, a 482 metros do início da pista, de 2.440 metros de comprimento. Ele então acionou o único reversor de empuxo operacional, e os autobrakes logo entraram em ação. Mas os spoilers inicialmente não foram acionados porque o copiloto esqueceu de armá-los, reduzindo bastante a eficácia dos freios. Após cerca de 3 ou 4 segundos, um recurso de segurança detectou que o avião já estava no solo, com as rodas girando e com o reversor de empuxo selecionado. Mas como os spoilers não estavam acionados, o sistema os acionou automaticamente. Mas a 180 nós de velocidade no solo, um avião percorre uma grande distância em 3 a 4 segundos. Nesse momento, o comandante percebeu que não reduziam a velocidade e aplicou a frenagem manual máxima. Mas, para seu horror, isso quase não teve efeito. O fato era que o avião agora estava sofrendo hidroplanagem viscosa, deslizando pela pista escorregadia, com seus pneus quase sem contato com a pista. Nessas situações, o sistema antideslizamento da aeronave atua reduzindo a pressão dos freios para evitar derrapagens. Então, não importava o quanto ele pressionasse os freios, eles simplesmente não funcionavam. Ao mesmo tempo, o empuxo assimétrico do único reversor de empuxo em funcionamento também ameaçava puxá-los para a direita, forçando o comandante a corrigir com o leme de direção. Isso criou um ciclo de retroalimentação enquanto o avião deslizava perigosamente para a esquerda e depois para a direita. O avião ainda estava quase sem reduzir a velocidade nesse momento e se aproximava do final da pista a assustadores quase 100 nós, ou 180 km por hora. Agora, percebendo que iriam se acidentar, os pilotos começaram a gritar, mas realmente não havia nada que pudessem fazer. Às 21 horas, 42 minutos e 10 segundos, o voo 293 deslizou para fora do final da pista 10 a uma velocidade de cerca de 80 nós. Em seguida, continuou por mais de 350 metros pela grama antes de atingir um muro de contenção na margem do rio St. John's. Esse impacto arrancou o trem de pouso com um solavanco violento, e o avião então passou pela borda e caiu na água. Bateu contra o fundo raso e lamacento antes de parar de vez a poucos metros da margem. Esse impacto violento
causou ferimentos leves em várias pessoas a bordo, mas todos os 143 passageiros e tripulantes sobreviveram ao acidente sem ferimentos graves. O rio era tão raso nesse local que a água nem chegava ao nível do piso da cabine, exceto nas últimas fileiras. Então, também não havia risco real de afogamento. Os comissários lideraram rapidamente a evacuação e os passageiros saíram de forma ordenada, subindo pelas asas e entrando nos botes salva-vidas que a tripulação havia inflado. Esses botes foram então puxados até a margem pelos bombeiros que responderam à ocorrência. Após verificarem a cabine 2 vezes para garantir que ninguém tivesse ficado inconsciente, o comandante foi o último a deixar a aeronave. E no final, apenas alguns ferimentos leves ocorreram durante toda essa situação. Tragicamente, vários animais de estimação transportados no porão se afogaram quando a barriga do avião submergiu no rio, apesar das tentativas de resgate da tripulação e socorristas. Nos meses seguintes ao acidente, a FAA emitiu um novo SAFO, substituindo o anterior, incentivando os operadores a assumirem que a pista estaria não apenas molhada, mas contaminada durante chuva forte em uma pista sulcada, ou com chuva moderada a forte em uma pista sem sulcos. O NTSB concluiu, em última análise, que a causa do acidente foi uma perda extrema de atrito de frenagem devido à chuva forte e à profundidade da água na pista sem sulcos, o que resultou em hidroplanagem viscosa. Eles também notaram que as ações da tripulação de voo não foram causais nem contributivas. O acidente poderia ter sido evitado se os pilotos tivessem seguido os SOPs e interrompido uma aproximação instável. Além disso, eles acrescentaram que a omissão de armar os spoilers, a alta velocidade na aproximação e o pouso longo aumentaram a velocidade do avião quando ele saiu da pista e, assim, contribuíram para a gravidade do acidente. Muitos desses erros provavelmente tinham origem na cultura operacional da Miami Air, e por esse motivo, a companhia aérea fez uma longa lista de mudanças operacionais e relacionadas ao treinamento, em um esforço para dar às tripulações uma melhor orientação e respeito pelas condições adversas de pista. Infelizmente, porém, apenas um ano após esse acidente, a Miami Air faliu devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Mas mesmo que eles não estejam mais por aqui para incorporar as lições, esse ainda é um acidente importante de se lembrar, porque as ultrapassagens de pista são um dos poucos tipos de acidente que, na verdade, estão se tornando mais comuns atualmente. E a ambiguidade sobre coisas como a ação de frenagem esperada e o desempenho de pouso antecipado, assim como a continuação de aproximações não estabilizadas, tudo isso contribui para esse problema. Agora, eu realmente espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha se inscrito no canal para não perder o próximo. E também espero que você tenha percebido isso. Atualizamos nossa loja de produtos com novos designs, incluindo esses pôsteres de aeroportos bem legais. Agora, dá uma olhada na loja. Se não encontrar seu aeroporto favorito, avise, podemos incluí-lo no próximo lote. Sou Mentor Pilot e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e até a próxima. Tchau!